e vou começar nossos trabalhos. Compartilhar uma tela aqui. Pessoal, a qualquer momento, se alguém não entendeu alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito de alguma coisa, é só falar comigo, tá? Pode clicar aí no microfone e conversar com a gente. Eu sei que tem alguns que estão sem microfone, daí manda no chatzinho aí, alguém já me avisa, tá? Porque eu não tenho acesso, eu estou vendo apenas a apresentação. Vou parar um pouquinho a apresentação, vou voltar a falar com vocês aqui. Deixa eu apresentar o próprio Teams. Só um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como vocês são novos no Team, pode ser que vocês tenham dificuldade, né, em visualizar. Não sei se vocês estão visualizando nesse momento a tela do Teams minha aqui. É isso? É isso? Na tela do Teams, olha, eu tenho alguns ícones. Vou pegar aqui no meio, ó. Eu tenho alguns ícones, tá? Desses ícones, o importante é essa taxinha. Com essa taxinha, ele vai crescer a pessoa na tela. Vou clicar aqui na Jaine, olha, cresceu. Significa o quê? Que ela ficou a tela cheia para essa pessoa. Então, aumenta a apresentação. Além disso, eu tenho uma informação aqui no cantinho, olha, nos três pontinhos, eu tenho aqui, olha, tela cheia. Esse tela cheia vai ajudar a crescer mais a minha apresentação, aquilo que eu estou apresentando. Então, clicando em tela cheia, ele aumenta, pode ver que ele aumentou toda a tela aqui, então ele deixa diferenciada com essas duas coisas, aquela taxinha e a tela cheia, ele vai aumentar bastante o tamanho da minha apresentação. Então, vocês vão ajustando aí conforme precisa para poder visualizar legal, tá bom? Vou voltar para a apresentação. Vocês estão vendo o slide agora? Sim, professor. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu tenho aqui, então, nosso primeiro slide que a gente vai fazer, eu até dei um nome diferente para ele, né? Parte um. Eu não vou chamar de aula um, aula 2, aula 3, porque às vezes no final do nosso horário não deu tempo de terminar uma, ou a gente termina um bom tempo de sobra, já começa outra, então eu vou chamar de parte. Então, toda vez que vocês virem parte lá no material, vai ser referente a alguma coisa dada em algum dia, tá? Então, eu vou seguir parte um, parte 2, parte 3 para seguir. Então, uma revisão das vagas lembranças do mundo da matemática. Por que vagas lembranças? Tem coisas que, de repente, alguém já estudou há algum tempo e não vai se lembrar bem disso daqui. Então, a gente vai procurar, na aula de hoje, relembrar essas coisas mais comuns da matemática. Não tão fáceis, mas mais comuns. Bom, meu nome é Rosefran, Rosefran Adriano Gonçalves Cibuto, me chamo por Rosefran. Meu e-mail, para caso precisem contato comigo, rosefran.ciboto@unespar.edu.br, e estou disponível também no grupo do WhatsApp ali. Quando precisar conversar comigo, pode ser direto no grupo ou, eventualmente, particular também a gente atende, tá? Primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje é relembrar o conceito de potenciação. Então, algumas regras da potenciação práticas para se trabalhar no dia a dia. Então, eu tenho aqui, meu primeiro caso, meu primeiro exemplo, eu trouxe aqui um 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo. Esse 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu multiplicar 4 3 vezes, tá? Então, um cuidado que eu sei que acontece é que tem gente, né, que desavisadamente acaba tentando resolver assim, olha, vou tentar desenhar aqui, só que é bem ruim, tá? 3 vezes 4. Então, isso aqui vai ser bem diferente do nosso resultado, porque 3 vezes 4 é igual a 12. Um pouquinho ruim de fazer matemática no slide, mas a gente está aí para isso. Então, olha só,
4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a potenciação mais básica é essa daqui. Quando a gente tem alguma coisa assim, olha, uma fração entre parênteses elevado a um exponencial, no caso aqui 3, por coincidência, eu usei o mesmo, poderia ser diferente, é o quê? Quando eu tinha 4 elevado ao cubo, era 4 vezes 4 vezes 4. Agora eu tenho esse conteúdo dentro do parênteses que está elevado ao cubo. Então, o que que é? É esse conteúdo multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Tá? Então, é 3 quinto vezes 3 quinto vezes 3 quinto. Como que eu faço multiplicação de três frações? Então, eu faço o quê? Um vezes o outro, vezes o outro. Então, é uma multiplicação direta. Do numerador é a parte de cima, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então, eu tenho 27 aqui. A parte de baixo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, é assim que funciona. Nesse caso aqui, ele deu o que a gente chama de uma fração irredutível, ou seja, não tem como simplificar nada. Então, ela fica desse jeito mesmo. Eu poderia, é claro, fazer o cálculo. 27 dividido por 125. Tá? Não sei quando dá isso, não precisa para nossa matemática nesse momento. O que a gente precisa é simplesmente chegar no resultado que é 27 por 125. Então, 3 quinto elevado ao cubo é a mesma coisa que 27 dividido por 125. Tá? Um outro caso, olha só, aqui eu tinha o cubo entre parênteses, elevando tudo que estava dentro dos parênteses. Aqui eu não tenho parênteses. Tá? Então, se eu tiver um cubo aqui, por exemplo, significa que é 5 ao cubo e 2 à quarta. Mas eu não tenho esse cubo aqui. Então, deixa eu limpar ali. Eu não tenho aquele cubo ali. Então, se eu não tenho aquele cubo ali, eu coloco o quê? Somente o que está à quarta. Quem está à quarta é o 2. Então, o 5 eu repito, e o 2 eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, vai ficar 5 sobre 16. Também é irredutível. Como que eu sei que é irredutível? Porque eu não consigo dividir o 16 por 5, né? Por 4, por 3, por 2. Então, como eu não consigo fazer essas divisões, então, aliás, quando eu digo 16, eu não consigo dividir o 5 aqui por outro valor. Aqui eu conseguiria por 3 e por 5 também. Só que não consigo fazer essa conta nesse momento. Então, a gente não consegue simplificar mais isso aqui. Esse outro aqui, olha, esse é um caso diferente que eu quis trazer para vocês. 3 elevado a 5 negativo. Olha lá, o expoente é menos 5. O que que a gente faz quando acontece isso daqui? Quando o expoente é negativo, eu inverto ele como se fosse uma fração. Então, 3 elevado a menos 5, ele vai ser o quê? 1 dividido por 3 elevado a quinta. Então, eu fiz a inversão. Então, o menos 5 aqui indica que eu tenho que fazer a divisão por colocando no outro fator do- da fração. Porque isso aqui, olha, é como se eu tivesse 3 quinto, 3 elevado à quinta potência negativa, 3 a menos 5, dividido por 1. Como esse aqui é o menos 5, eu faço a inversão. O 1 passa para cima e o 5 passa para baixo positivo, olha lá. Agora sim eu consigo resolver isso daqui. Então, o 1 vai ser 1 mesmo, e o 5 é o quê? É 5 vezes o 3 multiplicado por ele mesmo. Então, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5 vezes. Então, eu tenho 1 dividido por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo toda essa multiplicação, vai dar 243. Então, o meu resultado final, 1 dividido por 243. Então, esse aqui é o nosso resultado. Tranquilos? Conseguiram entender a ideia básica disso aqui? Relembrar?
Depois, eu apresento para vocês aqui nesse slide algumas regras, né? Então, essas regras aqui, um monte de letra, um monte de coisa aqui. O que que eu aconselho vocês para compreenderem as letras? Troquem letra por número. Então, assim, depois, quando vocês forem estudar, é importantíssimo fazer isso, trocar a letra por número. Então, olha só, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Coloca sempre o mesmo número. Por exemplo, 3, 3 e 3. Aqui é M, aqui é M. Coloca outro número, porque é diferente de A. Poderia ser igual, até poderia, mas para evitar confusão. Digamos que seja 2, então vai ser 2 aqui. Aqui, 4. Então, vai ser 4 aqui e 4 aqui. O que está dizendo isso? Quando eu tenho a mesma base, a base é A, com exponenciais diferentes, deixa eu apagar aqui de novo, com expoentes diferentes, então o que que eu faço? Deixa eu dar uma apontadura que não fico marcando muito. Então, ele faz o quê? O expoente diferente, quando eu tenho multiplicação de valores de mesma base, eu conservo a base e somo esses expoentes. Então, eu pego a base e somo. Que nem eu tinha falado, digamos que seja 3, 4 e 2. Então, vai ficar o quê aqui? 3 aqui, 4 mais 2, 6. Então, 3 elevado a 6. Então, esse seria o nosso resultado. Então, com letra aqui, às vezes você olha e fica difícil. Pega um caso específico, substitui por números, e você vai ter um exemplo de como funciona aquilo ali. Aqui é muito parecido. Aqui eu tenho a multiplicação, aqui é o contrário, aqui eu tenho a divisão. De mesma base, por exemplo, 3 elevado a expoentes diferentes. O que que eu faço? Eu pego e faço a diferença entre os expoentes. Então, mantenho a base e a diferença entre os expoentes. Então, se eu tivesse 4 e 2, e o 3 no A, então teria que 3, 4, menos 2. 4 menos 2, 2. Então seria 3 ao quadrado. Tá? 4 menos 2, 2. Nesse caso aqui, ele está um expoente aqui na base, entre parênteses, um outro expoente. Então, o que que eu faço? Eu multiplico esses expoentes. Então, eu conservo a base e multiplico. M elevado a n é a mesma coisa que m vezes n. Se o m para nós era igual, deixa eu até marcar aqui do lado, o a, deixa eu dar uma cabecinha aqui, por aqui até mais fácil, a é igual a 3, b, é melhor, b, m, o m igual a 4, e o m igual a 2. São valores que eu chutei, tá, para fazer exemplos. Então, olha aqui, o 3 elevado a 4 e 2. Tá? Então, vai ficar o quê? 4 menos 2 dá 2, então 3 elevado ao quadrado vai ser o nosso resultado. Nesse exemplo aqui, olha, é um exemplo muito comum a gente usar na matemática. Gravem bem esse cara aqui. Esse aqui e esse aqui são muito utilizados, tá? Só tem um detalhe, às vezes a gente usa daqui para cá, e às vezes a gente usa ao contrário, daqui para cá. Dependendo da situação, você quer deixar de um jeito, dependendo você quer deixar de outro jeito. Então pode ter essa diferenciação aqui, tá? Então aqui é o quê? Raiz emésima de a elevado a n é igual a elevado a n dividido por n. Então como que a gente resolve isso daqui? Eu pego, vou eliminar a raiz, vou converter essa raiz em uma divisão. Então, eu pego esse valor que está aqui, que é o índice da minha raiz, e vou levar ele aqui para baixo. Tá? O n eu levo para cima. Ah, professor, é muito difícil de lembrar isso, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui.
limpar sem ter que... Acho que não, tem que ir na borracha mesmo. Vou limpar tudo ou na borracha. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como que a gente decora ou aprende dessa forma? Eu gostava sempre de decorar, né, pegar como base um valor que a gente conhece. E aí, a partir do valor que a gente conhece, quando tiver outra coisa aqui, por exemplo, uma raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. O que que vai acontecer? Como que eu resolvo isso aqui? Eu gosto de pensar sempre na seguinte situação: algo que a gente conheça. Então, por exemplo, o que que eu conheço? Uma raiz quadrada, lembrando que o 2 a gente não precisaria nem apresentar, de um valor. Por exemplo, aqui, vamos por 7, só para dar um valor qualquer. Então, o que que eu faço com isso? Isso aqui é igual a quem? A 7 elevado a 1 sobre 2. 7 elevado a meio. Então, esse é o caso básico que ajuda a gente a compreender essa estrutura e relembrar dela sempre. Porque eu sei que quando eu tenho alguém sozinho aqui e tiro a raiz quadrada dele, quando eu quero converter no expoente de fração, vai ser sempre meio. Então, a raiz quadrada vira meio. Então, olha só como que isso ajuda a gente. Quando eu tenho aqui, então, esse outro caso aqui, como que ele vai ser? Vai ser o 3, tá? Esse 2 aqui, ele passou para baixo, né? Então, quem vai passar para baixo é o 5. E quem vai ficar em cima ó, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Então, aqui vai ser o valor que está expondo o valor lá dentro. Então, vai ser o 2 aqui. Então, raiz quinta de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 2 quintos. Tem uma regrinha que fala assim: quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Talvez você já tenha ouvido isso daí. Qual que é a ideia? Ó, quem está no sol, vamos pôr o sol aqui em cima, e aqui você tem alguma coisa protegendo. Então, esse cara está no sol, esse cara está na sombra. Quando você tira da raiz, você joga para esse padrão aqui, olha lá, você tem essa barrinha do meio. Então, quem está na sombra ou quem está no sol, vai para a sombra, vai para debaixo da barra. Quem está na sombra, vai para o sol, vai para fora, para cima da barrinha. Não sei se consegui fazer vocês entenderem essa ideia aqui, porque no slide realmente a gente tem essas limitações, né? Então, com isso, a gente resolve essa questão. Quando eu tenho o a elevado a menos n, olha só, o a elevado a menos n é exatamente esse caso aqui, olha, o a elevado a menos n. Então, o a nosso é 3, o n aqui é 5. Então, ele vai ser o quê? Olha lá, 1 dividido por a elevado a n, sendo que o n aqui vira positivo. Então, ele fez a inversão, olha. 3 elevado a menos 5 virou 1 sobre 3 elevado a quinta. Aqui, a elevado a menos n virou 1 sobre a elevado a mais n. Então, é exatamente a regrinha que a gente usou nesse último caso aqui. Aqui, eu tenho a seguinte situação, olha. Eu tenho alguma coisa que é uma fração elevada a menos n. Então, lembra que aqui eu fiz a inversão? Porque aqui, olha, eu até havia colocado nesse slide, é a mesma coisa que eu tivesse dividido por 1. Então, eu tenho esse cara aqui dividido por outro. Então, ele trouxe aqui para baixo, invertendo, né? Invertendo que era menos 5, virou 5. Aqui, olha a situação, é muito parecida. Só que eu tenho aqui tudo isso daqui, né? O que está dentro do parênteses que está elevado a menos n. Então, o que está dentro do parênteses, eu faço a inversão. Olha lá, era A sobre B, vai virar B dividido por A. E aí, o que era menos N, passou para fora mais N. E aí, lembrando de uma outra propriedade, a gente vai ter o quê? Que B elevado a N dividido por A, né? B por A elevado a N, é a mesma coisa que essa última aqui. Eu vou pular direto para ela, que ela tem relação. Ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, tá vendo? Olha. Então, eu consigo converter isso aqui em
tirar o parênteses e levar o exponencial independente para cada um deles, ó. O a elevado a n, que é isso aqui, e o b elevado a n, que vai ser isso aqui, ó. Eu trago n aqui para baixo, trago n aqui para o a e elimino os parênteses. É claro que quando eu faço uma divisão por isso daqui, eu tenho que lembrar que o meu b não pode ser zero, né? Eu não posso dividir por zero. Então, o meu b tem que ser diferente de zero. Então, eu consigo sair disso aqui, olha, um valor dividido por outro, tudo isso daqui elevado a um expoente negativo, eu consigo chegar nisso aqui, olha, um valor elevado ao expoente dividido por outro valor elevado ao expoente. Quando eu falei que isso aqui é igualzinho aqui em cima, observe que as letras são trocadas, tá? Então, tem que fazer a adaptação. Quando eu saio aqui de A elevado a menos N, A dividido por B, tudo isso elevado a menos N, quando eu faço a troca, que eu vou ter que seguir essa ideia de B por A aqui, então aqui ficaria B elevado a N dividido por A elevado a N. Então aqui, ó, 3 por 2 elevado a menos 5. Vamos pensar nesse caso, né? 3 por 2, tudo isso elevado a menos 5. Espero que vocês possam compreender, vou falando quais são os valores, porque ficou bem rabiscado mesmo aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 2 por 3 elevado à quinta. Tá? Então, veja, fiz a inversão, ó. A por B virou B por A. A por B virou B por A. E aí eu inverto o sinal do expoente. Tá aqui o sinal nono. Bom, isso aqui, agora eu posso fazer o seguinte. Quanto que é 2 terços elevado à quinta? É a mesma coisa que 2 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta. Opa, agora ficou assim. Agora ficou fácil resolver. Quanto que é 2 elevado à quinta? 2, 4, 8, 16, 32. Vai ser 32 dividido por 3 à quinta. 3, 9, 27, e aí vai. Vai dar um número que acho que é... Deixa eu fazer aqui. Só para mostrar. 3 elevado à quinta. 3, 9, 27, tá. Vai dar 243. 243. Então, com isso, eu consigo chegar num bom resultado. Esse outro caso aqui, que é o último que ficou, olha lá, A vezes B elevado a N. Eu posso colocar o N e distribuir. Ó, aqui eu distribuí, tá vendo? Olha, eu peguei o N e coloquei para A na divisão e peguei o N e coloquei para B. Aqui é a mesma coisa, olha, distribuí. Olha, o A coloquei para o N vezes o B elevado a N também. Então, A elevado a N, distribuir primeiro, vezes B elevado a N. Então, é a mesma coisa. Então, o que é muito comum de fazer na matemática é esse processo daqui para cá. Quando eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N, eu coloco A vezes B elevado a N, e A vezes B a gente consegue calcular, né? Um número vezes o outro. Fica bastante simples. Um número vezes o outro, com o resultado elevado àquele expoente. Então, assim, professor, eu nunca vou decorar isso aqui. Beleza, não tem problema. Tem as regrinhas na mão. Então, isso é o mais importante nesse momento aqui. Eu procurei explicar para vocês como funciona a ideia básica da exponenciação, para que vocês tenham informação na mão assim que precisarem, tá bom? Então, com isso a gente encerra a potenciação. Alguma dúvida a respeito? Frações. Então, aqui, embora a gente tinha trabalhado com alguma coisa de potenciação na divisão, agora a gente vai trabalhar aqui com algumas operações com frações, né? Operações básicas com as frações. Então, quais são elas? Eu separei aqui em 3 situações. Soma e subtração, que é um caso como esse daqui. 3 quinto, deixa eu até limpar esse slide aqui, que já
morri. 3/5 mais 2/3 menos 4/5. Como que a gente faz a soma ou a subtração, ou misturando as duas coisas com duas frações ou mais? A primeira coisa que a gente faz é tirar o mínimo múltiplo comum. Espero que vocês lembrem, né, do mínimo múltiplo comum, mas vou fazer aqui no cantinho. 5, 3 e 5. Como 5 é a mesma coisa, eu posso repetir ou até nem precisaria. 5, 3 e 5. Então, eu começo a dividir pelo menor valor possível. Tá? Qual que é o menor valor possível de dividir? Posso dividir por 2? Não posso, nem 5, nem 3, nem 5 é dividido por 2. Por 3, opa, tem um 3 aqui, então vou dividir por 3 e vou ver o resultado. 5 por 3 não dá exato. Então, mantenho 5. 3 por 3 vai dar 1, e o 5 a gente já viu que não dá. Se não dá o 3, o 4 não dá. O 4 seria também um múltiplo de 2, já teria passado se fosse a questão. E aí vou para o próximo. O próximo é 5. Então, vou dividir isso aqui por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 já é 1 mesmo. E 5 por 5 dá 1. Então, ficou bem simples esse mínimo múltiplo comum, que ele chegou rapidamente no valor 1. Então, o que eu tenho como resultado isso aqui? Eu multiplico. Então, multiplicando vai ser 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Nossa, não ficou ao contrário, né? 15. Então, eu tenho 15 aqui. O que eu faço com 15 agora? Eu faço o seguinte, eu divido ele pelo denominador. 15 dividido por 5 vai dar 3. Aí eu multiplico o resultado pelo de cima. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Pego o sinal. O sinal vem para cá. Aí eu pego o próximo. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. Pego o sinal e repito. Aí eu pego aqui, olha. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, coloco 12 aqui. Acabou, não tem mais nenhum elemento aqui. Então, é só fazer a conta. 9 mais 10 menos 12 vai dar 7. E o 15, não tem que somar, com subtrair com ninguém, eu repito aqui. Cheguei nessa fração 7/15. Porém, se eu pudesse simplificar, faria a simplificação. Não tem como simplificar, né, já é um número primo em cima, então eu sei que não simplifica, ou em cima ou embaixo sendo primo. Então, não tem mais o que fazer aqui, já é uma fração irredutível, porque não é possível simplificar, a gente chama de irredutível, e aí eu acabo essa questão. Multiplicação. Então, olha só, se eu tiver tudo mais, tudo menos, menos misturado com mais, sempre é o processo, porque a gente repete o sinal aqui, tá? Multiplicação de fração. Essa é a mais simples de trabalhar com fração. Por quê? Eu tenho aqui, por exemplo, 3/5 vezes 20/3. Então, o que acontece aqui? Olha, eu multiplico direto. Então, eu faço a multiplicação, 3 vezes 20 dá 60. E faço a outra multiplicação embaixo. Poderia ter 3 termos, 4 termos, não tem problema. 5 vezes 3, 15. Opa, aqui eu consigo simplificar. Melhor dizendo, posso fazer uma divisão direta. 60 por 15 vai dar 4, né? 15, 30, 45, 60. Então, vai dar 4 o nosso resultado. Divisão. É essa aqui que muitas vezes dá nó na cabeça do pessoal. Vamos relembrar como que faz. Para fazer uma divisão, olha lá, tem uma fração em cima, dividido por outra fração. O que eu faço? Eu faço uma multiplicação da primeira, mantenho a primeira, olha lá, 3/5, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2/7 vem para cá, 7 dividido por 2, 7,5. Agora sim, virou a multiplicação. Siga o passo desse padrão aqui. Olha. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Não consigo dividir
21 por 10 e nem simplificar por 2, por 5, por 7. Não tenho que simplificar aqui, tá bom? Então, esse é o resultado final. Antes de continuar, vamos conversar um pouquinho. Como que tá? Estão conseguindo acompanhar esse ritmo? Tá legal? Depois eu vou deixar o material de apoio para vocês também, que é esses próprios slides, a gravação, e vou ter um material para outra finalidade daqui a pouquinho para mostrar para vocês como funciona a parte de radiciação, tá bom? Tá joia? Podemos continuar? É importante, pessoal, uma coisa, tá? É claro que agora eu só estou falando aqui, explicando, mas tudo que vocês puderem anotar é extremamente importante para vocês, tá? O professor tentou, fez daquele jeito, não lembrava, já anota. Então, isso daí ajuda muito. Sempre ter o caderno em mãos para poder fazer esse tipo de anotação, tá bom? Vou voltar lá, então, vou continuar a apresentação. Deixa eu só iniciar ela novamente, que eu acabei encerrando a apresentação. E vou compartilhar já para vocês. Certo. Então, o próximo ponto, sim, daí eu vou falar do material de apoio. Então, nesse caso aqui, olha, eu coloquei o material de apoio, que são as regras. Então, essas regrinhas aqui, eu vou ter o quê? O material chama, vai estar lá no Moodle e eu vou disponibilizar no grupo de vocês também. Tá? Para dar uma sequência, para ficar mais fácil de compreender. Às vezes vai ter mais de 2, 3 materiais. Nessa aula vai ter só esse material, é chamado material 1 potenciação.pdf. Então vai ser um PDF chamado 1 potenciação. Então, esse material tem várias páginas. Não leia todo o material. Vocês vão ler e veja, o número da página dentro do material, o número da página lá dentro apresentado, tem números diferentes. Eu peguei o quê? Eu peguei aquele número que aparece aqui em cima no PDF, lá no meio, quando você tem o PDF, tem lá, página tal. Então, é por essa página do PDF, e não do arquivo, tá? Não que ele apresenta. Por exemplo, que eu poderia estar no slide 10, só que aqui na página aqui poderia estar, por exemplo, 3. Slide 10, só que a página 3 do arquivo. Então, poderia ter algo assim, tá? Então, essas páginas que eu estou me referindo aqui são essas aqui. Então, a 2, a 3, a 4 e a 5. Depois, vocês vão pular para 9 e 10. E vão pular para 13, 14, 15, 16 e 17. Nessas páginas que eu pulei, ele tem, por exemplo, exercícios, tá? Não precisa fazer esses exercícios. E na última página, página 5, página 10, página 17, vocês vão observar onde que termina a sessão. Que às vezes ele termina no meio da página, começa outra coisa. Então, aquela outra coisa, quando é da última página, não precisa se preocupar. Ou até quando está no meio delas, pode ter exercício, então vocês vão pular o exercício. Lá tem um monte de exercício, não é preciso fazer. E na primeira página, tá? Dá uma olhadinha onde começa a primeira seção do material, porque pode ser que na página 2 esteja lá no meio, então você não precisa começar a ler desde o início, tá? Então, dado essas considerações, vou deixar esse material disponível para vocês lerem, que tem um monte de regras, um monte de coisas sobre isso que a gente vem trabalhando até agora, da potenciação e da divisão do trabalho com frações, tá bom? Então, continuando. Agora eu vou trabalhar com conteúdo, muita gente tem dúvida, que é a fatoração de polinômios. E, olha, gente, no nosso curso a gente vai fatorar muito polinômio, vai depender disso daqui. Então, tá a dica para prestarem bastante atenção aqui e tentar relembrar essas regrinhas. Eu sei que elas são trabalhadas lá no ensino médio, mas às vezes mal trabalhadas, né? Acontece isso daí. Então, a gente vai passar de um jeito aqui para tentar explicar para vocês a base, a ideia para vocês poderem trabalhar com fatoração de polinômios. Então, olha lá, fatoração. Então, tem várias regras. Olha, tem para o fator comum, vai ver depois que eu tenho por agrupamento,
e tenho por diferença de quadrados, tenho por trimônio quadrado perfeito. Então, são várias regras. Então, eu vou colocar aqui a primeira delas, tá? Bom, primeiro, o que que é essa fatoração? O que que é fatorar um polinômio? Fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la na forma de um produto de expressões mais simples. Ou seja, eu tenho toda essa estrutura aqui, ax mais bx mais cx para aqui, tá? Ax mais bx mais cx. Eu posso reescrever isso desse jeito aqui, ó, um fator comum. Quem que é o fator comum? É o x. Por quê? O x está aqui, aqui e aqui. Ele se repete em cada parte da expressão. Então, deixa eu limpar aqui novamente. Tá? Então, eu consigo, errado, desculpe, eu consigo marcar cada um deles. Então, veja, eu tenho aqui ax mais bx mais cx. Eu deixei até em verde, tá? Para aqui. Então, ax mais bx mais cx, o x se repete. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência. O x multiplicado, ele está multiplicando o c, está multiplicando o d, está multiplicando o a. Então, o x está multiplicando tudo isso daqui. Só que eu tenho expressões. Eu usei aqui soma, poderia ter subtração. Tanto faz. Ou soma e subtração, ou subtração e soma. Mas ele está o quê? Eu vou repetir os sinais entre A e B, e vou repetir o sinal entre B e C. Isso que eu disse, poderia ser negativo aqui e trazer negativo aqui. Então, ax mais bx mais cx é igual a x vezes ABC. Quer ver só uma coisa interessante? Vocês devem estar acostumados a fazer isso aqui, ó. A fazer o quê? Por cada. O x multiplica cada um deles, ó. X vezes A mais x vezes B mais x vezes C. Invertendo a ordem, que tanto faz, é uma multiplicação, x vezes A ou AX, x vezes B ou BX, x vezes C ou CX. Então, essa multiplicação aqui resulta nisso daqui. Então, essas regras, elas servem tanto para ir de um lado para o outro, quanto do outro para um. Então, o fator comum, nesse caso aqui, é o nosso x. Esse outro caso aqui, ó, eu tenho um fator comum também, que eu já não deixei em evidência aqui. Por quê? Em evidência, quando eu digo, destacado na cor. Eu posso tirar o x daqui, olha só, todo mundo tem x. Esse tem x ao cubo, esse tem x ao quadrado, esse tem um x. E todo mundo é divisível, a equação inteira, olha lá, a expressão inteira, eu posso dividir por 3. Então, 12 por 3 dá 4, menos 6 por 3 dá menos 2, e 3 por 3 dá 1. Então, eu consigo fazer essa divisão com 3. Se eu consigo dividir todo mundo por 3, eu coloco 3 em evidência. Se eu tenho x em todo mundo, aqui tem x ao cubo, x ao quadrado e x, então eu consigo tirar um x de cada um deles. Então o x também vem para cá, por isso ficou 3x. Então vamos pensar nisso daí. Se eu pegar o 12, que é o número, dividir por 3, eu vou chegar em 4. Se eu pegar o menos 6, dividir por 3, eu vou chegar em menos 2. Se eu pegar o mais 3, dividir por 3, eu vou chegar em mais 1. Então, 12 por 3 dá 4, menos 6 por menos 3, aliás, menos 6 por 3 dá menos 2, e 3 por 3 dá 1. Bom, vamos ver o x. Quando eu pego o x ao cubo e tiro um x, ele vai ficar 3 menos 1, 2. Vai ficar x ao quadrado, porque o x está aqui. Ó. Então, esse x ao cubo, quando eu tiro x, divido por x, vai ficar x ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado. Divido por x, vai ficar apenas x. Então, 2 menos 1 fica 1. Aqui eu tenho x elevado a 1, né? Concordo que aqui é a mesma coisa que eu tivesse um 1 elevado aqui, ó. Então, x elevado a 1. Quando eu divido x por x, 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 vai ser 0. Então, aliás, vai ser 1. Então, ele vai ser o quê? O próprio
valor que eu tinha antes. 3 dividido por 3 dá 1, e o x, quando eu faço isso aqui, ele some, né? Não tem mais. Desculpa, eu falei 1 não. X elevado a 1 vezes, desculpa, dividido por x elevado a 1, vai ser x elevado a 1 menos 1. Lembra dessa regra aqui, ó? Ó, 1 dividido pelo outro, né? Então, 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 1 menos 1. Então, quando eu pego 1 menos 1 é zero. Qualquer valor elevado a zero vai dar zero. Então, a gente chega nesse caso aqui que o x vale zero, então ele desapareceu. Então, ele vai ficar o que aqui? O resultado é 3, deixa eu limpar de novo. 3x ficou em evidência, que multiplica tudo isso daqui. Isso aqui a gente já fez a conta, 4x ao quadrado menos 2x mais 1, que é essa divisão dessa equação por 3x, porque ele ficou em evidência. A mesma coisa aqui, olha, eu dividi essa equação por x, então ele está em evidência, dividi o resultado, cortei x, cortei x, cortei x. É a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, dividido por x, dividido por x. Por que por x? Porque é x que eu coloquei em evidência. Dividido por x. Então, corto esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse. Então, ele veio para a evidência e ficou o quê? A mais B mais C, que ele ficou dentro dos parênteses. A mesma coisa aqui. Dividir tudo isso daqui por 3x. Então, se eu pegar aqui, deixa eu limpar de novo. Então, olha só o que acontece aqui. Dividir 12x por 3x, né? 12x ao cubo. Dividir menos 6x por 3x, menos 6x ao quadrado. E dividir 3x por 3x. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Esse 3x é o que está em evidência, ele fica aqui. 12 por 3 vai dar 4. Trouxe para cá. X ao cubo, vou cortar esse x, com um desse aqui vai sobrar 2. Então, que luz feio, né? 2. E aí, vai ficar o 2 aqui. Aí eu vou pegar esse 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Conservo o sinal veio para cá e o 2 ficou aqui. X ao quadrado dividido por x, tiro esse com o quadrado. Ficou x. E 3x dividido por 3x, zerou aqui, vai dar 1. Então, essa expressão final aqui, que eu coloquei x em evidência. Então, esse caso aqui, olha, a gente fala de colocar em evidência, mas é encontrar um fator comum. O fator comum aqui é x, o fator comum aqui é 3x. Indo para o próximo slide, eu peguei agora aqui a ideia da fatoração por agrupamento. Então, esse agrupamento é muito parecido, só que eu tenho um grupo de fatores que é parecido. Então, tem uma expressão aqui, olha, ax mais ay mais bx mais by. Lembrando que eu procuro separar uma coisa de outra. Então, o que eu vou separar? Normalmente, quando você tem uma equação, eu separo o número, né? Lembrando que o x, o y, eles são incógnitas, a gente não sabe o valor de x e y de antemão. Então, eu vou procurar separar isso daqui de A e B. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu consigo observar que eu posso colocar um par de parênteses aqui. Simplesmente coloquei parênteses. A x de B. Ó, separei tudo que tem A de tudo que tem B, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, concorda que o A está aqui e o A está aqui também? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o A em evidência, vou trazer eles para fora. Tanto um A quanto o outro A. Então, eu trouxe o A para fora. Então, é aquela ideia, eu faço divisão. Ó. AX dividido por A, eu corto A com A. AY dividido por A, eu corto A com A. Então, ficou o quê? Ficou x mais y. Então, o A veio para fora, é a mesma coisa que fizer a divisão aqui, sobrou x mais y. O mesmo eu faço aqui, olha. Eu coloco B
em evidência, porque o B está aqui e o B também está aqui. Então, o B ficou em evidência. Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Meu celular está me respondendo sem eu perguntar. De vez em quando ele faz essa. Então, olha só. Bx mais by. O B é fator comum, eu coloco ali em evidência. Então, bx mais y. Então, sobrou x, sobrou y. Né? Coloquei em evidência e tirei ele daqui. Fiz a divisão por ele. Então, ele veio para cá. Agora, veja que nessa situação eu tenho o A x mais y mais bx mais y. Isso aqui agora, deixa eu limpar de novo o slide. Isso aqui agora, gente, é igual x mais y aqui, x mais y aqui. Então, dada a expressão, agora eu tenho essa caixinha que tem aqui e que se repete aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou pôr isso em evidência. Quando eu coloco, ó, veja, primeiro eu coloquei o A em evidência e o B em evidência. Agora eu vou colocar o quê? O x mais y em evidência. Então, eu vou tirar o x mais y para fora, que é esse quadrinho aqui, e faço aquela mesma ideia, né? Se eu pegar e dividir isso aqui por x mais y, isso é igual a isso, então vou cortar. Saiu. O que que sobrou? Sobrou o A. Então, o A vem para cá. Agora eu faço a mesma coisa, divido por x mais y, faço divisão, e eles são iguais, né? Independente de ter parentes ou não, está dividindo tudo aquilo ali, dividindo tudo isso aqui, dividido por isso. Eles são iguais, então eu corto isso aqui. Sobrou quem? Sobrou B. Então A foi para lá, o B veio para cá. Qual que é o sinal entre A e B? É mais. Então a adição veio para cá. Pronto, está feito. Então o nosso resultado final, tá? O nosso resultado ficou o quê? X mais Y multiplicado por A mais B. Então, aqui tem uma multiplicaçãozinha, um mais o outro vezes um mais o outro. Então, veja, eu tinha inicialmente AX mais AY, mais BX mais BY, fatorei, então esse é o processo por agrupamento, e cheguei nisso daqui. Então, é fazendo mesmo, né? Não tem outro jeito de você, digamos, aprender, tá? Andar de bicicleta, dirigir e matemática é fazendo. Não adianta só ler, só prestar atenção aquele slide. Então você tem que fazer isso mais vezes. Um detalhe, aqui eu estou trabalhando com valores algébricos, mas eu poderia eventualmente ter números, tá? Então, daí aqui, esses dois aqui que seriam números, eu faria uma soma no final. Ficaria x mais y vezes alguma coisa. Tá? Poderia acontecer isso também. Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser que eu vá mais lento, mais rápido, vai falando aí, tá? Bom, agora eu vou ter o caso mais clássico, um dos casos mais clássicos, que é a diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? É isso aqui, ó, eu tenho um quadrado, outro quadrado, e a diferença deles. Então, muitas vezes eu tenho essa informação aqui e quero converter nessa daqui. Tá? Ou, em alguma situação, eu quero desenvolver o cálculo. Então, eu faço isso daqui. Então, quando eu tiver a quadrado menos b ao quadrado, só toma um cuidado, tá? Isso aqui é bem diferente de a menos b, né? Estou usando o mesmo sinal aqui, mas poderia ser mais, ao quadrado. Isso aqui dá outro valor, tá? Dá outra coisa. No próximo slide eu vou falar disso, mas vocês vão ver que é bem diferente. O quadrado está entre parênteses, multiplicando essa diferença, e aqui eu tenho aqui a diferença, o próprio nome diz, diferença de dois quadrados. É um ao quadrado, a diferença, outro ao quadrado. Então, o que é a diferença de dois valores quadrados? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser o primeiro mais o segundo multiplicado pelo primeiro menos o segundo.
que é essa ideia aqui. Então, como que a gente faz isso? Eu dado uma expressão, ó, ax, ou melhor, a ao quadrado menos b ao quadrado, que a gente vê no exemplo isso daqui, olha. Então, isso aqui, se eu for fatorar, ele vai chegar nisso daqui. Mas como que eu faço isso? Como que a gente vai trabalhar dessa maneira de fatorar? Então, vamos entender. Para eu fatorar, eu consigo observar que eu posso chegar nessa expressão de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, como que eu chego? Bom, esse cara aqui, olha, já vai ser o meu a ao quadrado, já é um valor elevado ao quadrado. Então, eu tenho agora um outro. Ah, o outro valor é 36. Mas se eu for observar, 36 é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual ao 36. Então, com isso daqui, é uma conta bastante simples que a gente faz, eu consigo perceber que é o quê? Esse 36 aqui é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 também é 6 ao quadrado. É o 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, eu vou substituir esse 36 por 6 ao quadrado. E o resto eu não mexo em nada, olha lá. Mantive o x ao quadrado, mantive o sinal e substituir 36 por 6 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? 6 vezes 6 é igual a 6 ao quadrado. Bom, agora eu tenho essa ideia. Um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado. Um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado. Então, eu vou direto na regra. A regra me diz que é a mesma coisa que um mais o outro vezes um menos o outro. Então, o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, tá aqui, ó. O segundo não é o 36, é o 6, tá? Olha lá, é só o b, não é o quadrado. E o primeiro é só o x. Então, x mais 6, que é equivalente a isso daqui, olha. X mais 6, x menos 6. Então, x menos 6 vem para cá, e é uma multiplicaçãozinha no meio das duas ali. Pessoal, a multiplicação, só lembrando, matemática bem básica mesmo, eu posso utilizar como se fosse o x, né, um sinalzinho de vezes, posso utilizar um ponto, ou eu posso deixar em branco. Né? Então, por exemplo, aqui, A, B. É A vezes B. Poderia colocar o ponto, ou poderia colocar o sinalzinho de multiplicação. Então, aqui estava sem nada, não tem problema, está correto. É uma maneira de exibir a matemática em que eu tenho o x mais 6 multiplicado pelo x menos 6. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com os parênteses. Tá? Então veja que eu tenho parênteses aqui, aqui e aqui. Ó. Então aqui eu não tenho nada, aqui eu não precisei de parênteses. Então aqueles parênteses não podem faltar. Por quê? Porque se eu tirar os parênteses, vai ficar assim, ó, x mais 6x menos 6. Então, o que é x mais 6x? É 7. Estão vendo aqui embaixo? Espero que sim. 7x menos 6. E 7x menos 6 é bem diferente de x ao quadrado menos 36. E é bem diferente de x mais 6, x menos 6, multiplicado um pelo outro. Então tem que tomar cuidado, porque o parênteses faz muita diferença. Então essa conta aqui, no final, despreza, porque eu só quis mostrar como seria isso aqui sem os parênteses, o que é diferente. E se eu multiplicar, né? Lembra aquela ideia de multiplicar um por todos, né, ou por cada? Olha lá, vamos multiplicar agora. X vezes x vai ser quem? X ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. X, ou melhor, 6 vezes x dá 6x, no caso aqui positivo, mais 6x. E 6 vezes 6, 36, com o sinal negativo. 6 vezes menos 6, menos 36. Agora eu faço o quê?
Menos 6 mais 6 dá zero. X ao quadrado menos 36, x ao quadrado menos 36. Foi o que sobrou aqui. Está feita a minha conta. Então, olha só, ela pode servir para ir e para voltar. Olha, x ao quadrado menos 36, era aquele valor inicial que eu tinha. Então, quando eu tiver alguma coisa aqui, ó, a diferença, ou melhor, quando eu tiver um valor entre parênteses, somando com o outro, e ele, o mesmo valor, subtraindo do mesmo valor que eu tinha somado aqui, eu não preciso fazer essa distribuição para fazer. Eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é x ao quadrado, o quadrado do segundo é 36, e como eu disse, menos, é a diferença. Então, daqui para cá, a gente é até acostumado a fazer. Só que na fatoração é o processo contrário. Eu saio daqui e chego aqui. Tá? Tá joia? Compreenderam essa ideia? Vamos ao próximo. Agora tem a fatoração por trinômio quadrado perfeito. Esse aqui é aquele que a gente mais ouve lá no ensino médio, né? Quanto que é A mais B ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que que ele vai dar? Vejam que eu tenho a ideia do mais e tenho a ideia do menos. Ó, então, isso aqui é uma coisa igual a outra, e isso aqui é uma coisa igual a outra. Né? A única diferença entre essa sequência e essa aqui é esse sinal de menos aqui. Ó. Menos aqui e menos aqui. Então, quando dá certo eu fazer o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, com o menos aqui, significa que eu tenho menos aqui. Quando mais aqui, ele vai dar o mais aqui. Então, esse menos ou esse mais vai interferir exatamente no sinal dessa posição aqui. Tá joia? Voltando aqui. Deixa eu pegar o vermelho, fica mais evidente, né? Então, olha só. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar eles passo a passo, né? Então, se eu pegar assim, ó, a ao quadrado, né? Esquece esse quadrado aqui, deixa eu montar novamente. O A mais B vezes, o quadrado não é um valor multiplicado por ele mesmo, duas vezes, A mais B. Isso aqui era para ser um A, isso aqui era para ser um mais. Então, olha só, vou fazer a regra da corcada, né? A vezes A ao quadrado. A vezes B, com sinal de mais no meio, mais A, B. B vezes A é a mesma coisa que AB, não é? A, B. E B ao quadrado. B vezes B mais B ao quadrado. Só lembrando que se eu tivesse o menos aqui, olha, se eu tivesse o menos, A menos B e A menos B, então o que aconteceria? A vezes B, ó, A vezes, A vezes A dá A vezes menos B vai dar menos AB, B vezes A vai dar, com o valor de menos aqui, vai dar menos aqui, e B vezes B, B vezes menos B, é melhor dizendo, vai dar B vezes B menos, menos B vezes menos B, desculpa, vai dar mais aqui. Então, olha só, esse sinal aqui, dessa posição aqui, tem a ver com essa, e dessa posição é exatamente na mesma. Então, o valor que eu tenho aqui nessa posição, só lembrando que A e B, eu posso somar, né? Deixa eu complementar aqui. A ao quadrado só tem uma vez.
Cliquei errado, não peguei a caneta. A ao quadrado mais AB mais AB são 2AB. Agora, se fosse negativos, que seria a ideia do menos aqui, menos AB daria negativo AB, né? Então, AB mais AB, ou menos AB, são o quê? Ou mais ou menos 2AB. E o que sobrou foi o B ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, olha o que eu tenho aqui, A ao quadrado, ou mais ou menos, dependendo do que eu tenho aqui no meio, B, 2AB mais B ao quadrado. Veja que eu fiz passo a passo aqui e cheguei nessa mesma ideia. O quadrado do primeiro, mais ou menos, né, dependendo da situação, mais ou menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui nunca mexe. Veja que aqui é sempre positivo e aqui vai depender do sinal que eu tenho aqui no meio. E outra coisa, lembrando que eu só tenho um sinal, ou é mais ou é menos. Então, quando eu desmembro essa expressão do jeito que ela está aqui, por separá-la, ao invés de colocar quadrado uma vez ou outra, o sinal que tem aqui, olha, ele vai ser sempre o mesmo, ou positivo ou negativo. Sempre o mesmo sinal. Vou repetir aqui para ficar bem aparente. Negativo, tá? Então, nunca posso ter A mais B e A menos B para usar essa regra, tá bom? Porque ela vem disso aqui. A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. Bom, dito isso aqui, que seria o passo a passo, que eu consigo mostrar que um chega no outro, vamos a um exemplo. Peguei aqui, olha, x ao quadrado mais 6x mais 9. E estou dizendo que isso aqui é x mais 3 ao quadrado. Então, como que eu chego nisso daqui? Quando eu estou dizendo, já é o resultado, já é a forma fatorada desse cara aqui. Então, eu consigo bater o olho e fatorar aqui. Professor, mas como assim bater o olho e fatorar? A gente já tem um pouco de experiência, né? Quando você olha que tem uma função quadrática, né, uma expressão algébrica quadrática, que ela tem quadrático, simples e o termo independente, a gente já começa a observar se por acaso era um quadrado perfeito. Como que eu sei que é um quadrado perfeito? Primeira coisa, eu tenho que olhar esse valor aqui e saber que ele é um valor quadrado. Né? Ok, o meu segundo valor aqui, olha, o meu segundo, o meu último valor, é sempre o quadrado desse segundo. Então, quando eu bato o olho aqui e vejo que isso aqui é o quadrado de alguma coisa, opa, então eu consigo verificar o restante. Então, o restante pode ser o quê? Por exemplo, aqui, olha, quadrado de um, quadrado do outro. Opa, vamos ver se fecha? Quando eu pego o quadrado desse, eu pego a raiz quadrada dele. Tá? Então, a raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Então, eu vou pegar o quê? O quadrado do primeiro, como é mais, vou pensar no mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu estou pensando que esse cara aqui é o quadrado do segundo, então o segundo é a raiz quadrada desse cara, que é 3. Então, quando eu pego assim, duas vezes o primeiro pelo segundo, qual que é o número que está multiplicando aqui? Número 1. Então, duas vezes 1 é 2, vezes 3 é 6. Olha lá, 6 aqui. Então, se esse aqui era 1x, tá? Eu estou multiplicando duas vezes 1x vezes 3, 2x vezes 3, 6x. Então, eu chego facilmente nesse cara aqui. Opa, bateu, né? Olha lá, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu consigo visualizar isso aqui. Trazendo aqui novamente para a explicação que nós tínhamos aqui embaixo, olha lá, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, eu fiz ela explicadinha aqui para vocês, olha. O primeiro é o primeiro valor ao quadrado, 1x ao quadrado, que 1x ao quadrado é o quadrado de quem? De 1x. Então, 1 eu sempre vou ignorar, né? Não preciso mostrar como está aqui, tá? Então, eu tenho 1 aqui. Agora, aqui eu tenho o quê? Duas vezes o primeiro pelo segundo.
2 vezes o primeiro vai ser o quê? 2 vezes esse cara aqui, 1x. 2 vezes 1x é 2x, multiplicado pelo segundo, que é 3, o segundo valor. E aí eu tenho o quê? O quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9, ou 3 ao quadrado. Então, aqui eu consigo verificar. Claro que se eu fizer a conta agora certinho, né? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes x é 6x, e 3 ao quadrado é 9. Então, eu chego de retorno na minha expressão inicial. Se eu fizer ela com esse valor aqui negativo, ó, esse valor negativo, eu sei que é o contrário do meu sinal aqui também, que é negativo. Então, pode ver que a mesma expressão, deixa eu limpar novamente aqui, eu tenho a mesma expressão, olha, x ao quadrado menos 6x mais 9, que é a mesma expressão, só que com o sinal contrário. X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, ele vai se ver aqui embaixo, só que usando o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu cheguei no a menos b, tudo isso elevado ao quadrado. O valor a, que é x, o valor b, que é 3, e eu tenho o valor negativo. X menos 3 ao quadrado vai me dar isso aqui se eu desenvolver. Então, quando eu passo o olho em alguma conta, tem um monte de informação, e pede para fatorar, eu vou fazendo esses trabalhos. Então, ou eu vou fatorar pondo em evidência um determinado termo, que pode ser um termo simples ou uma multiplicação de termos. Eu faço por agrupamento, que eu consigo separar as partes aqui e transformar em um par de multiplicação. Veja que aqui eu tenho um par, ó, uma multiplicação por outra coisa. A coisa aqui é uma soma, está entre parênteses, mas estou multiplicando esse aqui por esse aqui. Fatoração aqui, eu acabei multiplicando isso aqui por isso aqui. Nesse caso aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, quadrado das diferenças, ou diferença de quadrados. Deixa eu limpar aqui novamente. Ó, então eu tenho aqui um valor multiplicado por outro valor. Isso é fatorar, transformar em fatores. Aqui eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, eu tenho um multiplicado por outro. Lembra quando eu fiz aqui no cantinho? É a mais b vezes a mais b? Ou a menos b vezes a menos b, então é um valor para o outro. Como eles são iguais, eu elevo ao quadrado. E aqui, uma fatoração também, trabalhando com passo a passo, só que aqui eu tenho uma outra situação. Ó, ax ao quadrado mais bx mais c, igual a que multiplica, olha só isso aqui, x menos x1, x menos x2. Quando eu bato o olho aqui e vejo que não é um quadrado perfeito, tá? Observe que aqui, olha, é 6. Bom, o 6 eu não consigo tirar a raiz de 6 e dar um número inteiro. Então, ele não é um quadrado perfeito. Se ele não é um quadrado perfeito, uma possibilidade é que seja isso aqui. Ó. Vai funcionar sempre. Quem que é o x? É um determinado valor que eu quero. Ele está aqui e ele está aqui. Tá? E aí eu tenho menos x1 e menos x2. Quem que é menos x1 e x2? Quando você aplica Bhaskara e resolve uma equação do segundo grau, você chega em duas raízes. Tá? Você pode chegar em uma única raiz, né? Lembrando lá da funçãozinha de segundo grau, uma parábola. Você pode ter uma parábola assim, bem bonitinha, né? Um eixo aqui. Então, você pode chegar numa única raiz, um único valor aqui. Se esse eixo aqui não existir, deixa eu limpar esse eixo aqui, que na verdade eu não queria esse eixo. Então, assim, quando eu faço isso aqui, eu tenho uma única raiz. Agora, eu tenho uma outra situação que eu poderia ter assim, ó, desenhar aqui do lado. Eu tenho uma parábola cortando assim, ou poderia estar para baixo, tá? Sem problema nenhum. Tem uma parábola cortando assim. Significa que eu tenho duas raízes. Eu acho que isso vocês estudaram bastante, né? Até para
terceirão ali, se trabalha muito isso daqui. Então, tem duas raízes. E tem uma outra possibilidade que fora do eixo da minha parábola, não tem nenhuma raiz. Quando eu falo que tem uma, duas ou nenhuma, são raízes reais. Não vou entrar no momento aqui na ideia de números imaginários, tá? Mas assim, olha essa situação aqui. Quando eu chego num quadrado perfeito, tá? Significa o quê? Que o menos 3 aqui, ou o mais 3 nesse caso aqui, é a única raiz que eu tenho. Significa o quê? Que esse ponto aqui, ó, é, por exemplo, aquele mais 3. Então, esse ponto que ele toca o eixo X é um único ponto. É o ponto 3, que é o que a gente encontrou nessa situação aqui, ó, o 3. Tá? Então, ele dá um quadrado perfeito. Quando ele não dá o quadrado perfeito, ele vai tocar ou em nenhum ponto, ou em dois pontos. Tá? Vamos pegar pelo caso tradicional, que são dois pontos em que ela corta. Então, esses dois pontos aqui, vai ser esse aqui, ó, que nem eu tenho aqui, ó, mais 2 e mais 3. Significa que ele está cortando em menos 3 e menos 2. Por que aqui é mais e aqui é menos? Porque é o seguinte, a expressão, quando eu faço a fatoração, você vai ver que trabalha com menos o valor da raiz. Então, esse menos, quando ele está aqui mais, significa que o valor é negativo. Menos com menos, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, aqui é o x menos 3, x menos 2, meu eixo y estaria lá na frente, tá? O eixo aqui seria o 0, o menos 1, menos 2 e menos 3. Ficou fora de escala por causa de espaço ali. Então, finalizando aqui, gente, já é quase 9h10, o que eu tenho aqui, ó? Que eu posso ter uma expressão quadrática, eu faço o quê? Para chegar, quando eu olho, ela não é perfeita. Quando eu bati o olho aqui no 6, eu não consigo um quadrado perfeito. O que a gente faz? Resolve. Eu posso usar Bhaskara ou posso usar aquela fórmula de soma e produto. Bom, feito isso, eu vou achar as duas raízes. Pegando as duas raízes, eu vou trazê-las para cá. Fazendo o quê? Um valor A, que normalmente, na maioria dos casos, esse valor A é valor 1, então ele nem aparece. E aí eu tenho aqui, ó, se ele deu no Bhaskara x' é igual a menos 2 e x duas linhas é igual a menos 3, então eu jogo nessa forma aqui, ó. Eu inverto o sinal. Então o menos passa a ser mais, o menos passa a ser mais. Então eu cheguei x mais 2 vezes x mais 3, que vai, se eu desenvolver isso aqui, x ao quadrado, mais 3x, mais 2x, então vai dar 5x, olha lá, 5x, e 2 vezes 3, 6. Então eu cheguei no meu valor que eu quero. A mesma ideia vai fazer aqui, olha. Já até coloquei, olha. O x' é menos 2, x' é menos 3. Então vai dar mais 2, mais 3. Aqui, resolvendo, vai dar menos 4 e 2. Então o menos vira mais, porque a fórmula aqui é menos com menos dá mais. E aqui o 2, como é menos aqui, menos com mais, dá menos. Então, menos 2. A mesma coisa aqui, olha. Só peguei essa daqui, olha, e trouxe para cá com o sinal contrário. Ó, lá era mais 5x menos 5x. O que vai acontecer? A minha raiz, que lá era menos 2 e menos 3, virou 2 e 3. Como é positivo, ele vem para cá na fórmula negativa. Aqui, a mesma ideia da segunda, só que com o valor negativo aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o 4 e o menos 2. O 4 vira menos 4 e o 2 vira mais 2. Quando eu falo vira, é porque esse sinal aqui é sempre negativo, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Na próxima aula, a gente continua com a ideia de racionalização. Então, eu vou fazer a chamada para vocês agora, até porque não está muito certo o sistema ainda. E só vou deixar para vocês aqui, só para mostrar, a lista de exercícios, tá? Então, eu tenho uma lista para vocês fazerem
4 exercícios, aliás, 5 exercícios, tá? Que são esses aqui. Desses exercícios aqui, a gente trabalhou até o 3 hoje, tá? Então, o que que eu recomendo? Coloquei só 4 letras, só 4 itens, de cada um desses 3 aqui. Então, o que vocês vão fazer, eu vou deixar no Moodle e vou passar no grupo depois, é para essa semana resolver o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, que é embasado nas aulas que a gente conseguiu ver até esse momento, tá bom? Deixei aqui. Interromper. A gente não precisa mais disso. Tá. Agora, gente, eu vou pedir para vocês todos que abram o microfone. Aí eu vou fazer a chamada, que daí fica mais fácil com o microfone aberto aqui, tá? Então, com o microfone aberto aí, vamos lá. Vou parar a gravação, que já encerramos a aula, se não fica gravando, não tem necessidade.